Olá, estamos aqui em mais um Med Podcast do Med Perícia, onde nós conversamos sobre medicina legal e perícia médica. E nós vamos hoje conversar sobre 5 grandes benefícios da carreira de médico legista. Estou aqui com meu grande amigo, o professor João Nicole, professor aqui do Med Perícia. E se você ainda não me conhece, meu nome é Rodrigo Souza, sou editor-chefe aqui do Med Perícia. E nós vamos conversar sobre essas questões do concurso de médico legista e os benefícios que você que é médico, você que é médica, que quer ter mais qualidade de vida, mais previsibilidade na carreira como médico, não pode deixar de saber. Então fica até o final, você vai descobrir esses 5 benefícios. E aí eu já te peço que você deixe seu like aqui no vídeo, se você estiver gostando, e também aproveite para se inscrever no nosso canal aqui no YouTube, para que você possa receber notificações dos próximos conteúdos e ficar sempre up to date sobre os assuntos de medicina legal e perícia médica. E se você tem interesse em concursos na área pericial, as grandes janelas de oportunidade para os concursos médicos, aqui é o lugar certo para você acompanhar. João, eu já queria que você fosse direto no primeiro benefício, né, da carreira de médico legista, que é a estabilidade de um servidor público. Você, como tem 2 vínculos públicos, eu gostaria que você compartilhasse essa sua visão da importância da estabilidade de um servidor público na carreira do médico, né? Tanto de curto prazo como de longo prazo. Olá, Rodrigo, tudo bom? Satisfação estar aqui com você mais uma vez. Eu acho que é um ponto importante, acho que é um dos pontos mais importantes, né? A estabilidade, né? E eu te falo na condição de quem já vivenciou de tudo um pouco, né, na medicina, né? Então, assim, o médico hoje, ele tem um emprego, né, em que ele não vai precisar ter receio de ser demitido a qualquer tempo, a qualquer hora, ter a remuneração ali, né, sempre dentro daquele dia estabelecido, né, sempre no primeiro dia útil do mês, né, e isso faz toda a diferença na medicina, ainda mais com o mercado, né, que está hoje aí, né, várias escolas médicas, né, o médico hoje não tem garantia de nada, né, remunerações ruins, atrasos, né, no repasse ali, às vezes, do plano de saúde. Então, assim, o cargo de legista hoje, né, o ingresso é mediante prova, né? E esse ingresso mediante concurso confere ao candidato ali, né, uma estabilidade, né, após o estágio probatório, né? Então, ninguém vai poder tirar ele do cargo ali, né? De forma arbitrária, né? Então isso é importante, isso traz para o médico ali uma segurança, né? Uma segurança com relação ao amanhã, principalmente para o médico que é pai de família, né? Que tem uma família, a gente sabe que isso é importante, né? Tanto você como eu somos pais de família, a gente se preocupa com o futuro dos filhos ali, né? Em ter aquele apoio. E eu destacaria não só isso, né? Eu destacaria que o cargo público, além da estabilidade, ele traz esse amparo legal, né? De uma proteção ali, né, previdenciária em caso de invalidez ou doença, incapacidade, né? A gente sabe o quanto isso é importante, né? Recentemente, né, eu estou passando por isso, eu vivenciei isso, né? E se não fosse, né, o cargo público ali, né, eu estaria sem receber remuneração, né? E muitos colegas viram isso até na pandemia, né? Para aquele colega que era autônomo, prestador de serviço, ele deixou de receber ali, né, sua remuneração, né? Mas para o servidor público, né, para o médico que já era médico legista, por exemplo, né, ele, independente de pandemia ou não, sai pandemia, o salário, todo dia primeiro, o salário está na conta ali, né? Isso é muito importante, são grandes diferenciais. Eu acho que não só as questões previdenciárias, né, porque eu vejo muito médico jovem, eu já passei por essa situação, né, quando eu me formei, você não tem essa previsão do futuro, que você pode ser acometido de uma doença que lhe incapacite para o trabalho temporariamente, você necessita fazer uma cirurgia, que possa ter uma complicação e você fique alguns meses afastado do trabalho, ou até um caso mais grave de você ter uma doença que lhe incapacite permanentemente para o trabalho. Essa visão, infelizmente, talvez pela ignorância previdenciária que nós temos no nosso país, né? Esse assunto não é discutido nas escolas nem nas universidades. Então a gente sai da faculdade, né? Apesar de sair de uma faculdade de medicina, a gente sai sem esses conhecimentos de planejamento previdenciário, de proteção de carreira. Você pode até não seguir a carreira pública, mas saber que é importante ter a proteção previdenciária é muito importante. Eu vejo, inclusive, alguns médicos, né, já formados que recebem uma boa remuneração pelo seu trabalho, mas que não são nem segurados do INSS. É uma verdadeira ignorância previdenciária que nós passamos. Inclusive, algumas pessoas dizendo que não é válido, né, a contribuição
para o regime geral da Previdência Social do INSS. E eu fui aprender isso com a vivência, né? A maturidade só veio depois, né, de conhecer. E como perito, uma das primeiras coisas que eu comecei a entender, como eu comecei a atuar na profissão de perito médico, foi isso. A importância de benefícios previdenciários, né, e da proteção dos regimes brasileiros de previdência, tanto regimes próprios, né, dos servidores públicos, como do regime geral. E eu não sou especialista em direito previdenciário, mas pela minha vivência, pelo conhecimento, conversando com pessoas de outros países, eu acredito que não existe nenhum seguro, né, nenhum plano de previdência como é o brasileiro, tanto do regime próprio como do regime geral da Previdência Social, benefícios que você adquire desde o primeiro dia que você vira um segurado, né? Então, isso, e nenhum seguro privado lhe dá isso também. Até quando você faz um seguro de incapacidade, de diárias por incapacidade temporária, ele tem um limite. E o INSS, né, o regime geral e os regimes próprios, né, como servidor público, já lhe garante benefícios desde o primeiro dia que você começa a trabalhar. Isso não tem nenhum paralelo, né, em produto privado disso. Então, o médico que tem ainda essa vantagem, né, da profissão constitucional, direito, de exercer a profissão em diferentes vínculos, inclusive podendo ter 2 vínculos públicos, né, e ainda vínculos privados. E desse vínculo privado ainda ser segurado do regime geral da Previdência Social, ou seja, ser do lado da Previdência Social do INSS, precisa ter esse conhecimento, né, para estar nesses regimes. E como servidor público, você tem os benefícios, né, que os regimes próprios, né, em geral, a remuneração de um servidor público, principalmente quando a gente fala dessas áreas periciais, desses concursos de perito médico federal, médico legista, são remunerações acima da média do salário de mercado do médico e dos concursos, até dos concursos da medicina assistencial. Então você, além de ter esse diferencial, você ainda tem um regime que, em geral, ainda tem alguns benefícios diferentes do regime geral da Previdência Social. Então você, como médico, podendo ter até 3 regimes ou 2 diferentes, é um grande diferencial, e essa estabilidade é um ponto muito importante. Mas agora eu queria também ir para o segundo ponto importante, que é a aposentadoria especial, que está tanto na carreira de médico legista como no perito médico federal, que também é um assunto que a gente aborda muito aqui no Medperícia. E entender, João, o que é aposentadoria especial, por que o médico tem que se planejar o seu futuro na medicina, buscando um concurso público, e porque às vezes é difícil para o médico, mesmo trabalhando em situações similares, mas na iniciativa privada, comprovar essa questão da aposentadoria especial. Primeiro, assim, o candidato ele tem que ter a percepção de que do lado de fora, né, no mundo aí do lado de fora, né, do cargo de médico legista, né, o médico, ele, na maioria das vezes, ele está vinculado a um regime geral de previdência, né, ao INSS, né, e ele tem um teto de aposentadoria ali, né, hoje está em 7.700, eu acho, né. Então, mesmo ele, né, ganhando ali uma boa remuneração, um bom salário, ele vai ficar limitado a esse valor na aposentadoria, né? Diferentemente do que ocorre, né, no cargo de médico legista, né? Então, além de se aposentar mais cedo, né, enquanto no regime geral, né, geralmente ali, né, ele vai precisar de 35 anos de contribuição, né? Dentro da polícia científica, no cargo de médico legista, né, só vai precisar ali 25 anos de serviço, né? É o que a gente chama de aposentadoria especial. Isso acontece por quê? Né? Porque, né, como é considerado um cargo policial, né, ele está exposto ali à periculosidade do cargo. Né? No caso da PMF, isso está associado, né, ao agente biológico, à insalubridade. Mas no caso específico da polícia científica, tem esse entendimento de que, por ser uma carreira policial, né, tem enraizado essa questão da periculosidade. Né? Então isso vai conferir para ele, né, essa aposentadoria especial com um tempo menor de contribuição em relação ao regime geral, e a melhor parte vem agora, né? Além de se aposentar mais cedo, né, ele vai se aposentar, né, com integralidade, né? A gente sabe que o concurso da polícia científica, né, tem uma escadinha, ele vai progredindo na carreira, ele vai subindo, né? Ele entra no cargo inicial recebendo uma remuneração X e vai, né, se aposentar ali recebendo, a título de comparação, sei lá, 4, 5x, né? Então ele vai subindo, ele vai progredindo na carreira, isso é até um estímulo, né? O segundo diferencial é a paridade, né?
né, ele também vai ter direito à paridade, integralidade e paridade. Então, sempre, já aposentado, né, sempre que a carreira, né, obtiver alguma conquista, essa conquista de quem está na ativa respinga em quem está aposentado, né? Então, assim, ele não vai encontrar isso na iniciativa privada, né? Então, assim, não tem porquê, né, o médico que conhece, que tem essa informação, né, que a gente está compartilhando aqui, não tem porquê não estudar, né, se tornar um médico legista, né? Então, na iniciativa privada ele não vai ter direito a isso, né? Nem a integralidade, nem a paridade, né? Nem vai ter um cargo, né? É difícil hoje a gente ver na medicina isso, né? Ter um cargo médico em que ele tenha progressão na carreira, né? É onde a gente já entra no terceiro grande benefício da carreira de médico legista, né? Que é esse plano de cargo e carreiras. É importante, né, saber que cada estado tem uma legislação específica, né? Pode ser que tudo isso que a gente está falando aqui de maneira genérica, que pega a maioria dos estados, um ou outro estado tem uma regra diferente, né? Principalmente os estados que a carreira de médico legista tirou o vínculo direto com a Polícia Civil, mas esse plano de cargos e carreiras desses concursos periciais de médico legista são realmente um grande diferencial, um grande benefício. Por quê? Porque você entra recebendo um salário, mas você tem um plano objetivo, né, de crescimento na carreira e a sua remuneração final, né, ao chegar na aposentadoria, inclusive às vezes conseguindo chegar nesse teto, a depender de cada estado, até antes, né? Durante a carreira você já consegue chegar no teto e aí você vai crescendo na carreira, tendo um crescimento dentro da carreira de servidor público, o que, em geral, nos concursos da medicina assistencial, a gente fazendo um comparativo de concurso para médico, né? A gente está falando de outros concursos. Mas quando a gente compara concurso para médico da medicina assistencial, a gente, infelizmente, ainda não vê isso na grande maioria dos concursos, chegando o médico a trabalhar durante toda a sua carreira, recebendo praticamente o mesmo salário inicial, e grande parte dos benefícios que ainda estimulam o colega a estar nesses concursos são gratificações, né? Que inclusive fazem com que muitos médicos, ainda com tempo de aposentadoria, permaneçam trabalhando, né, nesses serviços da medicina assistencial, inclusive em regime de plantão, para poder manter a gratificação, porque sabem que, ao se aposentar daquele serviço, né, um percentual grande do seu salário é a gratificação e isso não está lá no salário da aposentadoria. Então, ainda é um grande diferencial, mesmo com as últimas reformas previdenciárias, essas carreiras policiais ainda não mantiveram benefícios importantes benefícios previdenciários que fazem esse plano de carga e carreiras dessa área de medicina legal ainda seja um grande diferencial. Não é isso, João? Exatamente. Eu acho que você pontuou muito bem, né? O médico, ele precisa ter essa percepção, né, de que na iniciativa privada, né, ele vai ficar limitado ao teto da Previdência, né? Diferentemente ali na polícia científica, não, né? E aí você tocou num ponto interessante, né? Quer dizer, a gente vê alguns médicos ali em empregos de concursos ali municipais, né, em que na remuneração a gente tem aquela gratificação que não vai incorporar na aposentadoria, né? E aí aquele salário que parecia ser um salário aceitável, né, se torna uma remuneração ruim na aposentadoria, né? Diferentemente do que ocorre na Polícia Civil, né, no cargo de médico legista, né? Então aquela gratificação que está na remuneração, ela vai incorporar na aposentadoria, né? É onde a gente entra, né, e a gente percebe essa força policial, né? Então a categoria que tem um poder de mobilização muito grande, né? Diferente da medicina, né, que a gente vem numa decrescente, né? Então o pessoal tem um poder de engajamento, né, de posicionar frente à gestão, né, do governo ali e exigir, né, que isso seja mantido, né? Inclusive foi uma carreira, né, que semelhante aos militares ficaram de fora, da reforma da Previdência, né? Mostrando essa força que eles têm, né? E isso é muito importante, né? A gente sabe que você está ali, né, posicionado frente a uma categoria, né, que é forte, que tem uma representação, né, parlamentar, isso é importante, que vai implicar na carreira, né? Esse é um grande benefício também das carreiras de médico legista, que estar associado à Polícia Civil, à Polícia Científica, faz com que a carreira cresça junto desse segmento dos servidores públicos que conquistaram durante anos diferenciais de negociação junto ao governo, né,
sempre, né, os servidores públicos vão estar tentando negociar com o governo melhorias no seu trabalho, né, melhoria nas suas remunerações, e as carreiras policiais têm maior poder de negociação com os governos, né, do que a área médica, por exemplo. Recentemente, em Pernambuco, por exemplo, durante o Carnaval, a Polícia Científica fez alguns movimentos, né, de reivindicação, né, também levantando a possibilidade de greve, e a Polícia Científica estava lá, né, não só os médicos legistas, mas todos os outros peritos e os outros cargos relacionados à Polícia Científica estavam lá junto do movimento, apoiando o movimento dos policiais civis, porque tem essa relação, né, esse cordão de ligação entre as carreiras, e sabem que essa melhoria, né, essa negociação leva todas as carreiras policiais junto, né, e aí a Polícia Científica vai junto, e essa força a gente infelizmente ainda não consegue ver na medicina assistencial. Os sindicatos, as associações médicas têm trabalhado muito sobre isso, mas o poder de negociação, o poder de impacto de um movimento, de uma greve, de uma negociação com o governo, né, isso eu não falo do governo específico, mas qualquer governo, é bem menor da classe médica em relação à classe policial. Isso é um fato, o que torna sendo mais um diferencial dessa carreira policial, além dos outros benefícios que podem agradar muitos médicos, né? O status da carreira policial, a questão do porte de arma, né? Que é uma pergunta muito frequente, João, dos nossos seguidores. Eu acho até interessante essa questão desse perfil policial que alguns têm e buscam no concurso, e também essa questão do porte de arma. Eu queria saber sua opinião sobre isso. Veja, e aí é importante até frisar aqui, né, que assim, a gente não está defendendo aqui porte de arma, né, mas assim, a carreira, né, confere ao médico, né, esse direito, né, por ser um cargo policial. E aí é importante até diferenciar, né, posse do porte, né. Na posse, né, você só pode ter ali no domicílio. O porte você pode, né, transitar com a arma, né. Mas por ser um cargo policial, né, inclusive dentro da CADEPOL, né, o médico ele vai ter instrução ali de como manusear o armamento, né, como fazer a manutenção, né, vai ter práticas de tiro ali, né, isso é importante. E aí isso confere para ele. Alguns médicos, né, veem nisso, né, um motivacional, né. Alguns médicos, né, têm uma afinidade ali pela carreira policial, né, normal, e eu acho que isso é importante, valoriza a carreira. A gente sabe que, na prática, né, o médico ele não vai ter aquela função de polícia ostensiva, não vai para a rua ali fazer policiamento, não é isso. Né, a prática vai ser ali no departamento de polícia técnica, né, fazer exame de corpo de delito, enfim. Mas o cargo, né, além de ter várias atribuições ali, né, atividades, confere esse direito, né, ao médico, né, por conta da carreira, né, do cargo, né. Então, o cargo policial, né, tem um porte de arma. Mas isso, né, o Estado vai conferir isso, né, esse direito ao médico, mas para isso vai capacitar ele a operar, né, aquele instrumento, aquele armamento ali, né. Excelente. Eu resumiria da seguinte forma: a força de polícia, né, força de carreira policial, no entanto, trabalho de médico, né, como médico perito. E eu também vejo o quinto benefício, né, da carreira de médico legista. Um dos grandes benefícios é você estar numa especialidade médica múltipla, né, desafiadora e que tem um campo de trabalho muito extenso e diversificado. Então, o médico, ao ser aprovado no concurso de médico legista, né, e começar a sua carreira, os seus estudos, né, vai ter uma capacitação lá na CADEPOL, na Academia de Polícia, para ele começar a atuar. Ele vai, além de ser capacitado para a prática, ele vai adquirir conhecimentos teóricos que são a base da especialidade de medicina legal e perícia médica. E esses conhecimentos que vão crescendo, né, com a atividade profissional, estudo, né, como todo médico em qualquer especialidade, ele vai fazendo, João, com que você adquira uma base, um conhecimento grande da especialidade de medicina legal, até porque o fundamento está todo lá na medicina legal, e vai abrindo um mercado de trabalho para o médico legista, que são as perícias judiciais e as assistências técnicas na área pericial, além dele poder fazer outro concurso como perito.
Mas essa expertise termina fazendo com que muitos médicos legistas, essa é a realidade pelo Brasil, e muitos peritos médicos de autarquias estaduais ou a Perícia Médica Federal trabalhem também nessa especialidade, porque vai ganhando essa expertise, né? Vai ganhando gosto pela especialidade, que é uma especialidade realmente apaixonante, e vai vendo as oportunidades de trabalho. Então, vai trabalhando como perito na Justiça Estadual, na Justiça Federal, vai atuando como assistente técnico em processos judiciais, e muitos, depois de se aposentar, continuam essa atividade de perito nas áreas, na perícia judicial. Eu queria saber se você também considera esse um benefício, né, da carreira de médico legista, e qual é a sua visão sobre isso? Não, com certeza, né? Então, assim, essa constante atualização, essa formação em perícia e medicina legal, né, que é feita ali na Cadepol, né, traz, né, para o médico legista ali essa segurança, esse N, né? Essa prática, né, que ele acaba utilizando ali, né, na iniciativa privada, né, tanto na esfera trabalhista, né, como previdenciária, né, e essa expertise, né, esse destaque dentro até da instituição, né, tem um reflexo fora, né, a gente sabe que isso acontece. E aí, mais um mercado de trabalho ali para o médico, caso ele queira, né. Alguns, inclusive, né, se destacam até na parte de ensino, né, a gente vê colegas aí em congressos, simpósios, cursos, né, então o mercado se abre, né, para esse servidor, né, esse futuro médico legista ali, né, que vem estudando, se atualizando, né, trazendo novidades, né, da perícia médico-legal forense ali, e isso vai ter reflexo, claro, na iniciativa privada também, né, nesses campos aí do direito civil, né, da perícia civil, desculpe, né, trabalhista, previdenciária e até no ensino. Exato. Inclusive, eu tenho alguns alunos, né, da pós-graduação que eu coordeno de Medicina Legal e Perícia Médica, que é interessante que já tem expertise lá de médico legista, né? E começam a estudar as outras áreas da perícia. Lógico que todo mundo que está começando a estudar tem suas dúvidas. E aí eu sempre gosto de dizer, olha, veja, é a mesma ciência, viu? É o mesmo laudo, você tem já a expertise de fazer lá o laudo da medicina legal, é um formato diferente, uma apresentação diferente, uma quesitação diferente, mas a base científica de você escrever, discutir, fundamentar as suas conclusões médico-periciais é a mesma, né? É só se adaptar. Como a medicina legal e a perícia médica é uma área muito extensa, e entender aqui, se você ainda não conhece muito da carreira, que o médico legista ele atua na área criminal, né? Então, as perícias criminais para a justiça criminal, então, avaliar qual é a causa médica da morte, né? Tem sinais de violência, você fazer um exame traumatológico, um exame sexológico, sempre direcionado à área criminal, porque é a função do médico legista. Ele se restringe àquela avaliação pericial da área criminal. Mas a perícia é uma especialidade enorme, gigante e abrangente. Então tem lá a perícia previdenciária, perícia administrativa, perícia securitária, todas as perícias cíveis, que é um mundo enorme, né? Perícia de interdição, perícia de avaliação de erro em serviço de saúde, a perícia para liberar um tratamento, né? A obrigação de fazer um tratamento de alto custo, uma medicação off-label que foi prescrita pelo médico e aí precisa às vezes judicializar. Então, uma área abrangente, mas que a fundamentação científica, como você redige um laudo pericial, como é que você forma a sua fundamentação técnica naquele laudo, se você determina se tem um nexo ou não, né? Perícia trabalhista, perícia civil, a fundamentação é a mesma. Você só vai saber ter o conhecimento da área do direito que você está trabalhando. Então, como médico legista, você vai ter que conhecer o direito criminal muito bem, né? Isso já faz parte da seleção do concurso e também da formação lá na Cadepol, e você vai se capacitando até chegar a ser um médico legista. Então, você médico, você médica, que quer se tornar médico legista, que quer ter todos esses benefícios da carreira do médico legista, estabilidade como servidor público, aposentadoria especial, ter uma carreira que tem um plano de cargos e bem definido, né? Um crescimento na remuneração e nos benefícios durante os anos de profissão até chegar na aposentadoria, ter os diferenciais de um servidor público da área policial, como nós comentamos aqui, e também
atuar numa especialidade médica múltipla, que vai lhe permitir também, se você tiver interesse, atuar na iniciativa privada em avaliações periciais que não sejam as criminais, você está diante de uma grande oportunidade. E aí, se você quer ter mais informações sobre o concurso de médico-legista, sobre a carreira de médico-legista, os benefícios, os desafios, a rotina do dia a dia do trabalho, acompanhe aqui o Med Podcast, o canal do Med Perícia, e também tem até um link aqui que nós fizemos um conteúdo dos 2 medos que distanciam o médico do concurso médico-legista. É bom também você ver esse conteúdo, né, para que você se aproxime da carreira, se prepare e comece a avaliar as opções de concurso nessa área e se preparar aqui com os conteúdos do Med Perícia. Forte abraço, obrigado, João, e até a próxima.